Nelson Teich é o novo ministro da Saúde. Ele tomou posse no Palácio do Planalto agora há pouco. Eu vou conversar com a Renata Varandas. Ela tem os detalhes para a gente. Renata Varandas, boa tarde. Já se sabe se ele vai manter a equipe do ex-ministro Mandetta? Oi, Matheus, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Matheus, essa é a grande pergunta. Eu conversei agora há pouco com um secretário muito próximo ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o que ele me falou? Renata, ainda não sabemos de nada, estamos no escuro. E palavras dele, a gente não sabe se o novo ministro já vem com um time pronto ou se vai convidar algumas pessoas, pelo menos, para poder fazer aí uma transição. Porque a gente não sabe ainda. Só que hoje, no discurso de posse do novo ministro, o Nelson Teich, assim, ele já deu algumas dicas, porque o que ele disse? Que ele não pretende fazer nenhum tipo de movimento abrupto. Ou seja, por exemplo, isolamento social, que a gente vem falando muito. Ele disse que não pretende fazer nenhuma grande flexibilização, nem nada disso. E que ele quer trabalhar sempre baseado com informações. Então, que agora ele precisa se integrar ao Ministério para poder entender o que acontece no Ministério e com certeza ele precisa de equipe técnica para poder entender isso. Então, o que a gente acredita por aqui é que nesse primeiro período haja pelo menos aí um período de transição para que ele possa ficar a par de tudo. Mas o ministro Mandetta já se despediu, o ex-ministro Mandetta veio hoje aqui ao Palácio do Planalto, participou da cerimônia de posse, fez um discurso muito cortês, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pela oportunidade de ter comandado o Ministério da Saúde, principalmente num momento difícil como esse de pandemia, e desejou boa sorte aí para o novo ministro e usou uma palavra para desejar boa sorte. Desejo a ele toda a sabedoria. Então foi um momento ali de cordialidade entre eles. O presidente Jair Bolsonaro também agradeceu muito ao ministro Mandetta. Disse que os dois tinham opiniões divergentes, se referindo principalmente, Matheus, à história do isolamento social, e falou o seguinte: a opinião do presidente é uma e a do ministro Mandetta é outra completamente diferente. Se o novo ministro, o Nelson Teich, for no caminho do meio, ele acerta. E o novo ministro conversou algumas vezes com a gente, tem falado que sempre com um tom muito ponderado, tanto em relação ao isolamento social, quanto ao uso da cloroquina também. Então, o que a gente acha que vai acontecer aqui é que, claro, terão novos direcionamentos, mas que tudo isso vai ser feito numa transição, num movimento lento, não dá para virar o barco também de uma vez, né, Matheus? Ah, com certeza, até porque você acabou de dizer que, na visão dele, não vai haver essa flexibilidade com relação ao isolamento. Eu acho que é muito a se discutir ainda diante dessa questão, você não acha, Renata? Não, certamente. E o que ele fala muito é o seguinte: eu preciso trabalhar com informação, baseado em informação. Tanto é que ele é completamente a favor de testar todo mundo. O problema é que não tem teste para todo mundo, mas a gente sabe, estão vindo testes da China, estão vindo insumos da Índia também, para poder testar mais gente. E ele fala justamente isso. Como que a gente vai fazer uma política, por exemplo, de flexibilização do isolamento social, se a gente não sabe exatamente como o vírus está se comportando? Então, ele fala que o melhor é você testar mesmo para depois conseguir fazer uma política diferente. Matheus. Renata, obrigado, viu, pelas informações. Boa tarde a você, bom final de semana.